Olá, seja bem-vindo ao curso da Instrução Normativa em Metro, INC, que especifica os métodos e critérios para a avaliação de eficiência energética de edificações comerciais de serviços e públicas, visando a etiquetagem de edificações. Eu sou a Grace Ramos e este é o módulo 2 do curso. Essa videoaula focará no anexo B3 do sistema de iluminação. Esta aula se divide em duas partes. A primeira traz uma breve introdução sobre o sistema de iluminação e o levantamento da potência instalada, item B3.3 da NC. A segunda parte aborda o cálculo das potências limite, item B3.4, do consumo de energia elétrica do sistema, itens B3.1 e B3.2, a classificação do sistema, item 8.2, e as condições de elegibilidade para a classe A, item 7.2 da NC. Depois será apresentado um exercício prático para vocês resolverem. Então, vamos começar pela introdução. Para a NC, entende-se como sistema de iluminação o conjunto de equipamentos voltados para a iluminação que estão ou serão instalados na edificação. Então, incluem-se além das lâmpadas todos os equipamentos necessários para o bom funcionamento do sistema, como fontes, reatores, interruptores, sensores e sistemas de automação, quando esse for existente. E a classificação do sistema é dada pela potência instalada considerando todos esses fatores. Em relação às áreas avaliadas, deve-se considerar as áreas internas da edificação ou da parcela avaliada e as áreas externas cobertas que possibilitem o uso do espaço. Agora, vamos passar por alguns pontos que podem gerar dúvidas. Subsolos. Devem ser considerados na avaliação. No caso da imagem, onde eu tenho um subsolo em comum com dois blocos, a potência do subsolo deve ser atribuída aos blocos proporcionalmente à área de cada um. Coberturas. A iluminação das áreas externas cobertas devem fazer parte da avaliação. Coberturas compartilhadas devem ter sua potência também distribuída entre os blocos. E nos casos de ter apenas uma parcela de um dos blocos avaliadas, o pavimento, por exemplo, então a iluminação da cobertura pode ser desconsiderada, por não fazer parte dessa parcela. E por terceiro, jardins e átrios abertos também não são considerados. Lembrando que, no caso de jardins de inverno, em que estes espaços estão dentro da edificação, então a iluminação destes espaços deve ser considerada. Agora, vamos ver um pouco mais quais são as partes do sistema de iluminação que não devem ser consideradas. Nas áreas externas, vimos que as áreas cobertas entram. No entanto, a iluminação de fachada, marquises e outras circulações externas não entram. Em relação à iluminação interna, temos algumas exceções, entre elas iluminação de destaques em museus e galerias, iluminação de destaques em ambientes como halls, por exemplo, devem ser contabilizadas. Iluminação especial para outros fins, como iluminação de peças de teatro e crescimento de plantas, iluminação de vitrines, desde que a vitrine seja fechada com divisórias, iluminação de equipamentos, aqui entram geladeiras, equipamento médico, estufas de alimentos, e iluminação de emergência e sinalização. Já passamos por quais itens devem ser considerados. Agora vamos passar para o método de avaliação. Aqui temos um fluxograma da avaliação do sistema de iluminação. Ele começa pelo levantamento de dados, pelo cálculo da potência do sistema e potência limite, cálculo do consumo do sistema, que depois será utilizado para classificação, e em azul temos os valores que são levantados no sistema de iluminação, mas serão utilizados em outras classificações, como na envoltória e na classificação geral. A classificação do sistema é baseada na potência total do sistema de iluminação. A potência de iluminação total é composta por 3 parcelas. A primeira parcela é a potência de iluminação em uso. Essa parcela é referente às luminárias que possuem sensores que controlam a iluminação de forma automática, como sensores de presença e de iluminação natural. No caso de fotossensores, pode-se utilizar a simulação da iluminação natural para verificar o impacto da luz natural no uso da iluminação artificial. A segunda parcela é a potência dos conjuntos de luminárias que não possuem sensores e são controlados de forma manual pelos interruptores. E a terceira parcela é aquela de ambientes que não possuem projeto luminotécnico entregue, ou que o sistema de iluminação não está instalado no momento da inspeção em loco. Nestes casos, deve-se atribuir a estes ambientes uma potência igual à potência limite para a classe D, acrescida de 50% do seu valor.
A potência de iluminação em uso pode ser calculada pelo método simplificado ou através da simulação da iluminação natural. Independente do método, deve-se contabilizar o ajuste apenas para as luminárias que possuem o sensor. No método simplificado, a potência dessas luminárias é ajustada de acordo com o tipo de sensor em que essas luminárias estão conectadas. No caso de estarem conectadas a mais de um tipo de sensor, então utiliza-se o sensor com menor fator de ajuste de potência. Então vamos para um exemplo. A tabela mostra o número de luminárias de cada ambiente, a potência das luminárias e se elas possuem sensores ou não. Para determinar a potência de iluminação total, é necessário levantar a potência de iluminação, a potência de iluminação em uso e a potência dos ambientes sem projeto. Aqui podemos ver que esses ambientes possuem sensores e a sala de reuniões possui dois tipos de sensores. E também podemos perceber que o depósito não possui projeto do sistema de iluminação. Primeiro, então, vamos levantar o fator de ajuste de potência para cada tipo de sensor. Nós temos aqui o fotossensor, sensor de ocupação e sensor com programação horária. Na sala de reuniões, nós temos duas luminárias que possuem dois sensores. Elas possuem o fotossensor e o desligamento automático, e o desligamento por horário. Olhando o valor do FAP, fotossensor é 0,9 e o sensor com programação é de 0,95, então adotamos o do fotossensor, que possui o menor FAP, para as duas. O próximo passo é agrupar as luminárias por tipo de sensor e aplicar a equação. A equação traz o somatório dos conjuntos de iluminação multiplicados pelo fator de ajuste de potência. Neste exemplo, nós agrupamos as luminárias por FAP. Podem ver em cada um desses grupos, a gente colocou a soma das potências para esse determinado FAP. Assim, temos 6 conjuntos de luminárias que possuem 30 watts com fotossensor, 2 conjuntos com desligamento automático por horário e 4 conjuntos por sensor de ocupação, resultando numa PIU de 283 watts. Na sequência, passamos para o cálculo do PASP, onde primeiro verificamos qual é a potência limite para a classe D neste ambiente e aplicamos na equação. Então, de acordo com os dados, a gente tem um depósito de 3 metros quadrados, com uma DPI limite para o nível D de 8 watts por metro quadrado. Então, resultando num PASP de 36 watts. Se tivermos mais de um tipo de ambiente, aplicamos esse procedimento para cada uma das atividades. E por último, vamos calcular a potência de iluminação das luminárias que não possuem controle automatizado. Então, o primeiro passo é identificar quais as luminárias não possuem sensor, identificadas aqui nessa segunda coluna. E então, vai resultar numa potência de iluminação de 368 watts. No final, juntamos as 3 parcelas, de acordo com a equação da potência de iluminação total, e chegamos a um valor de 687 watts. Quando a edificação ou um ambiente possui iluminação controlada por fotossensores, a PIU também pode ser calculada pelo método de simulação. Através desse método, verifica-se a redução da utilização da iluminação artificial dada pelo uso da iluminação natural, de forma a manter a qualidade da iluminação do ambiente. A simulação da iluminação natural deve considerar o acionamento de persianas para evitar o ofuscamento. Para tanto, deve-se realizar análise da exposição anual à luz solar direta. Os critérios mínimos de software e do modelo de simulação devem atender aos requisitos descritos na NC, anexo C2. O modelo deve atender a malha de pontos, os acionamentos da persiana e deve ser modelada a volumetria completa, uma vez que pode influenciar na distribuição de luz, assim como todas as aberturas. E as aberturas devem ser modeladas em 3 dimensões. Em relação às luminárias, pode-se incluir todas as luminárias ou apenas as luminárias com sensores. Caso sejam incluídas todas as luminárias, a PIU calculada será igual às parcelas da PIU e PI combinadas, mas apenas as luminárias com sensores devem ser modeladas dessa forma na simulação. Nessas simulações, é comum que o resultado seja o consumo do sistema de iluminação. Então, o cálculo da PIU será a divisão do consumo pelo número de horas e dias do ano incluídos na simulação. O número de horas e de dias ocupadas é determinado no anexo por tipologia. Para entendermos melhor, vamos a um exemplo rápido.
Este projeto é de uma creche, portanto, enquadra-se na educação infantil. A potência instalada é de 6.350 watts e apenas as APPs possuem fotossensores. Nestes ambientes, os sensores controlam todas as luminárias. Nessa simulação, foram incluídas as luminárias agrupadas por tipo de controle e uma ocupação de 3.650 horas. Aqui, para facilitar o entendimento, os consumos foram combinados em dois grupos, APPs e APTs. As APPs consomem 3.971,78 kWh e as APTs, que não possuem sensores, consomem 3.700,94 kWh. Como todos os ambientes dessa creche possuem projeto luminotécnico, não precisamos calcular o PASP. Então, a potência de iluminação total será igual a PIU, uma vez que todas as luminárias entraram na simulação. Assim, a PIT final é de 4.795,45 watts. Este valor será depois utilizado para o cálculo da DPI na avaliação da envoltória. Para o cálculo da DPI, para a avaliação da envoltória do método simplificado, divide-se a potência da iluminação total pela área avaliada. Na potência total, deve-se sempre considerar a potência de iluminação em uso e a potência dos ambientes sem projeto. Para a área iluminada, deve-se incluir todas as áreas avaliadas e sempre lembrar das divisões que comentamos anteriormente, para o caso de subsolo e coberturas que atendem mais de um bloco. Quando a avaliação da envoltória é realizada pelo método de simulação, deve-se entrar na simulação com a potência instalada, sem considerar o ajuste por sensores. E as schedules resultantes da simulação de iluminação natural devem ser incluídas nessa simulação. Essa imagem mostra o resultado da schedule da simulação anterior. A figura de cima mostra a schedule considerando os fotossensores, e a imagem de baixo ilustra a schedule das APTs, que não possuem controle. Além do levantamento da potência de iluminação para o cálculo do consumo, também é necessário o levantamento das áreas que possuem potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível. Esse índice mostra qual a parcela da edificação tem potencial para aproveitamento da luz natural, atendendo uma condição suficiente de iluminação. Este dado pode ser levantado pelo método simplificado ou obtido como um resultado da simulação. Vamos começar falando sobre o potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural, levantado pelo método simplificado. Neste método, a área é determinada pelas dimensões das aberturas laterais e zenitais. No caso das aberturas laterais, a profundidade da zona de iluminação natural é igual à altura da verga, e o seu comprimento ou largura é igual à dimensão da abertura acrescida 50% da altura da verga para cada um dos lados. Este pedacinho aqui. Já as zonas primárias de aberturas zenitais são iguais à sua projeção horizontal acrescida de 0,7 altura média do teto. Como esta área pressupõe que determinada condição mínima de luz é atendida, no caso 300 lux em 50% do tempo, não são todas as aberturas que devem ser consideradas. Assim, aberturas pequenas ou obstruídas que não fornecem essa condição não devem ser consideradas. São os casos das aberturas com fator de projeção externa maior do que 1 quando voltadas para o sul, ou maior do que 1,5 quando voltadas para outras orientações. Aberturas com área menor de 1,86 metros quadrados também não entram no levantamento, assim como aberturas bloqueadas por outras estruturas, como é o caso desse exemplo, onde a distância da abertura, a distância entre a estrutura adjacente da abertura e a altura dessa estrutura são levadas em consideração. Espaços de varejo também são exceção, por serem espaços onde usualmente a iluminação natural não é utilizada em conjunto com a iluminação artificial. Para o método de simulação, o potencial de integração é o resultado do percentual da área da edificação que atende à autonomia de luz natural. No caso da NC, deve-se atender no mínimo 300 lux em pelo menos 50% das horas do dia. Lembrando sempre que a simulação deve atender todos os requisitos de software
arquivo climático e modelagem descritos no anexo C2 da NC. Assim, considerando o exemplo da Escola da Educação Infantil apresentado na aula anterior, o potencial de integração entre o sistema de iluminação artificial e a luz natural é de 43%. Por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima videoaula, falaremos sobre a determinação da potência limite e classificação do sistema de iluminação.